E aí, pessoal, boa noite, beleza? Tudo certo? Pessoal, seguinte, hoje aqui que eu fui olhar no Git e descobri que o Plants vs Zombies, ele tá open source. Isso aqui é de 2019, só que só fui descobrir isso hoje. Então eu queria aproveitar dessa oportunidade para quê? Para fazer uma série aqui de game hacking, tá? Nesse canal, tá? Só que a gente vai começar aqui com esse jogo aqui, vamos começar fazendo algo bem simplesinho mesmo, tá? Só para já dar um start. Então, por enquanto, o que eu fiz? Eu estava olhando o endereço de memória aqui, tá? Do Plants vs Zombie. Pelo Cheat Engine mesmo, tá, pessoal? Depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado explicando para vocês como que faz esse setup, tá? Que é um pouquinho chatinho. Mas no caso do Plants vs Zombie até que é sossegado. Vamos ver aqui durante o vídeo, mas eu acho que vou deixar isso mais para um outro vídeo, tá? Enfim, então aqui a gente já vai começar a jogar. Caralho, velho, só um tapa pra porra. Eu tava até já mexendo ali no solzinho, editando o endereço lá, fazendo o teste. E eu deixei algumas informações já salvas aqui, tá? Que praticamente aqui é esse padrão aqui de Array of Bytes, tá? Que a gente vai utilizar aqui pro jogo. Isso aqui eu já capturei pelo Cheat Engine, tá? Depois eu posso explicar para vocês mais detalhadamente, como eu disse, mas vamos pro vídeo então, tudo bem? Então, qual que é a ideia aqui do que a gente vai fazer, né? Então, antes de começar a escrever código, que a gente tem que começar a entender que o jogo também é um processo no Windows, tá? É um processo do nosso sistema operacional. E o código do jogo ele vai virar byte na memória. Então, se a gente encontrar os bytes corretos que a gente tem dentro do jogo, a gente consegue alterar eles em tempo real, entendeu? Então, isso é bem interessante. Seguinte, então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer aqui para escrever nosso código aqui, que vai fazer o quê? Aqui o objetivo, pessoal, é só alterar, tá, a quantidade de sóis que a gente tem no jogo, que a gente vai deixar só o infinito. Praticamente, o que seria isso daí? Seria similar a o seguinte, que seria a gente procurar pegar aqui o processo do Plants vs Zombies, a gente pegar a quantidade de sol que a gente tem lá, encontrar no caso o valor da memória, tá? Que é 51, e agora tem 76, então a gente vai procurar esse endereço de memória, tá? Só para demonstrar aqui para vocês. E alterar isso daqui, por exemplo, eu vou colocar 71. Então vem aqui, foi alterado. Só que qual que é a ideia? É a gente pegar o endereço de memória aqui dele certinho e trabalhar no que? Nessa alteração através de um cheat, né? Vai ser um trainer, basicamente. Vai ser um trainer externo, tá? Só pra gente começar aqui, depois a gente pode fazer alguma coisa mais sofisticada, com injeção de DLL e tudo mais. Só que como é o primeiro vídeo, para ser algo mais rápido e já dar uma introdução ao canal também, a gente vai fazer aqui um trainer externo que vai ser bem mais prático, tá? Então a maioria das funções que a gente vai utilizar aqui, principalmente o para leitura de memória, a gente encontra na documentação da Microsoft, tá? Então, se houver algum questionamento, bastante coisa que a gente vai utilizar tem na documentação da Microsoft. Tanto é que o Credit to Help 32 aqui a gente vai estar utilizando também, tá? Bom, enfim, então vamos começar. Então, quais bibliotecas que a gente vai ter que utilizar aqui? Para acesso aos processos, a memória, janela e teclado também, o que a gente vai ter que estar utilizando? A gente vai ter que estar utilizando a Windows.h, tá? Então, a gente vai ter que estar incluindo ela vai ser bem importante aqui nesse contexto. Deixa eu ver se o meu formato está funcionando aqui certinho. Que quando eu trabalho com C++, eu gosto de trabalhar com Visual Studio, dependendo do tamanho do projeto. Só que como a gente está precisando de algo mais rapidinho aqui, vamos tentar trabalhar aqui com o VS Code mesmo. Eu pessoalmente não curto muito não, tá? Para esse cenário aqui. Mas vamos lá. Deixa eu só ver se está pegando aqui a tela certinho. Tá ok. Vamos lá. Então a gente incluiu essa biblioteca, né? Só que o que a gente vai ter que fazer também, pessoal? A gente vai ter que listar os módulos carregados, tá? Dentro dos processos, tipo executável, DLL e tal. Então a gente vai precisar da biblioteca o Help 32, se não me falha a memória. Essa aqui, tá? Vector também, tá? Que vai ser para armazenar os padrões do Array of Bytes que a gente vai estar utilizando. Porque aqui no caso do Plants vs Zombies, a gente não tem um endereço de... o ponteiro estático do endereço de memória, tá?
Então, se a gente vir aqui e tentar buscar, o que a gente consegue encontrar com isso? Nada. É isso, a gente não tem nenhum ponteiro estático. E o que é isso daqui, pessoal? Para quem não sabe. Praticamente o ponteiro é o quê? Em C++, ele é um tipo de referência. O que é um tipo de referência? Significa que ele vai guardar um tipo no qual vai estar referenciando para alguma coisa. O que isso quer dizer? Que é o seguinte, a gente tem um endereço de memória no qual a gente consegue ter um valor dentro dele e a gente tem um ponteiro. Caralho, é foda usar essa câmera aqui, estou usando o celular. O ponteiro, ele aponta para o endereço de memória. Só que o endereço de memória que fica exposto, e não o valor do ponteiro. Só que com um ponteiro, a gente consegue encontrar o endereço de memória. O endereço de memória, para cada vez que você abre uma nova aplicação, ele é alterado, entendeu? Eu vou ter que dar zoom aqui, né, velho, no OBS, gente, perdão, esqueci desse detalhe aqui, né, pra vocês verem o maiorzão aí, para eu explicar esse lance aí, tá? Então, o ponteiro, ele aponta, peraí, estou tentando entender aqui a câmera, para o endereço de memória. Toda vez que você abre uma aplicação, há um novo endereço de memória que é armazenado na tua memória RAM, entendeu? Então, toda vez que você abre a aplicação, o endereço de memória que você tinha, ele passa a ser 8. Por isso que se você tentar alterar diretamente o endereço de memória de um jogo aqui no Cheat Engine, na primeira vez que você alterar, você vai ver que o endereço de memória é 1. Aqui nesse caso é 15F73040. Só que na próxima vez que eu fechar aqui o jogo, só vou fechar e abrir para vocês verem, tá? Como isso daqui muda. Deixa eu ver aqui no... Você tá dando pra ver na câmera aqui também, né? Tá louco. Tá, então vamos abrir aqui de novo o nosso querido, né? O que vocês vão notar? Que o endereço de memória, ele vai ser outro, entendeu? Porque muita coisa acontece enquanto a gente está conversando aqui dentro do nosso queridão, nosso computador. Esse lance, cara, de endereço de memória é muito foda. Eu procurando o bagulho do processo aqui no OBS, tô moscando, mano. Então a gente vai ter aqui o nosso processo do Plants vs Zombies. Se eu agora procurar o endereço de memória aqui do solzinho, que agora é 71. Repara aqui, ó, que o endereço, aqui, o valor aqui já está com interrogação, né? Não sabe mais o que é aquilo lá. O que vai acontecer? Vamos esperar cair mais um sol aqui, pá, e encontrar esse bendito. Está 96, né? Aqui. Antes era um A3EE648. Agora o endereço de memória é 15E5C878. Então, por isso... Eu não sei se vocês conseguiram ver aí, pessoal. Deixa eu ver aqui se mostrou, né? Tá, mostrou. Eu não sei se vai estar conseguindo enxergar aí no vídeo, né? Mas enfim, alterou, foda-se. E por isso, então, que a gente não consegue trabalhar em game hacking também com endereço de memória. Porque toda vez que você for iniciar o jogo, vai ter um endereço de memória novo. Então, quando você tem um projeto muito grande, dependendo do que você está fazendo, é inviável você ter que toda hora ficar buscando os endereços de memória, entendeu? Então, por isso que a gente gosta de trabalhar com ponteiro. Só que nesse caso, como a gente não tem um ponteiro estático aqui para estar trabalhando, no qual vai estar apontando para o endereço de memória, o que a gente faz? A gente trabalha com array of bytes, entendeu? Que praticamente vai ser uma técnica que a gente vai estar utilizando aqui para fazer o quê? Para encontrar um padrão no qual vai estar o byte que a gente quer alterar. Mais ou menos é isso daí. Então vocês vão ver que o seguinte, o que a gente vai ter que fazer aqui no meio do caminho? Vamos ter que jogar 4 bytes de wildcard no meio aqui desse endereço. Vai fazer mais sentido mais para frente. Eu vou começar a escrever aqui o código, senão a gente vai ficar falando muito dessa parte teórica e não vai chegar para a parte prática nunca, porque esse é um assunto bem extenso. Por mais que seja algo bem simples, esse simples é muito complexo, cara. Bizarro. Mas enfim, vamos lá, pessoal. Vamos ao que interessa. Então, por enquanto, a gente tem essas duas bibliotecas, só que a gente vai precisar de mais duas, né? Que também vai ser a Vector e a Stream. Não preciso nem explicar. Então, vamos fazer nossa função main já. Tá,
Tá, vamos criar aqui uma struct, tá? Para o array of bytes, beleza? Que a gente vai ter o byte e o wildcard, beleza? Ok. A gente vai precisar também de uma função para encontrar o módulo do jogo, que vai ser um undefined integer pointer, que vai chamar getModule. A gente vai ter o proxies id, wchar, né, que vai ser o nome do processo. A referência do tamanho do módulo. E vamos criar nossa estrutura aqui. Vamos precisar de um módulo entry 32 w. Vamos chamar de módulo, né? M mesmo, tanto faz. Nossa, o formato tá estranho. Bom, a gente vai precisar de um snapshot aqui para pegar os módulos também. São handle, snap, que vai usar o create to help 32 snapshot. A gente vai precisar de um snap module e também o snap module h32s. E Process ID. A gente precisa de validar se esse snapshot falhou. Então, se o snapshot ele não é um handle válido, o que a gente faz nesse caso? A gente para aqui mesmo. Cancela ele. Entendeu? Agora, vamos precisar de fazer o seguinte, pessoal. A gente vai precisar de percorrer todos os módulos do Windows para encontrar o módulo correto, que no caso vai ser o nosso alvo aqui, que vai ser o Plants vs Zombies, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui nesse caso? A gente pode trabalhar com o loop do while, no qual vai validar se encontrou o módulo, tá? Size module, name, que caso, né, tenha encontrado o módulo correto, a gente tem que salvar o tamanho do módulo. Como que a gente vai fazer isso? Para o nosso size, a gente vai atribuir o mmod vezes size. Eita porra, size, filho de uma puta. Fecha o handle, snapshot e retorna esse ponteiro. Isso enquanto estamos aqui. Estou pegando o snapshot. Referência mesmo? No módulo entry. No módulo entry. Mod mais address, snapshot, módulo, tá, ok. Então, aqui a gente vai percorrer todos os módulos do Windows, né, pra gente encontrar o nosso módulo. Então aqui a gente já pode fechar o RAM, né, com os ter sido concluídos. E a gente dá um OK. Beleza. E tem um lance também. Então a gente já tem a função aqui para a gente obter o módulo. Só que o que a gente vai precisar de fazer também?
a gente vai precisar de fazer a leitura da memória e procurar o padrão, que a gente vai ter que usar o Array of Bytes, que a gente estava comentando agora há pouco, o tal do AOB, o Array of Bytes. Quer ver? Aqui, ó. Tem bastante discussão sobre isso daqui. Depois eu posso colocar uns links aí também para deixar mais detalhado, tá? É bem interessante isso daqui. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Praticamente isso que a gente vai fazer. Bom, enfim, vamos lá, vamos criar nossa função aqui para fazer a leitura da memória, tá? E procurar o padrão. Vamos chamar essa função de... tá escrito tudo em inglês, vamos padronizar em inglês mesmo, foda-se. De find pattern, tá? Também vai ser um define de hit pointer. E find pattern. A gente vai precisar de um handle. Tamanho dele. Será que tá pegando certinho a imagem aí no OBS? Acho que tá, sim. Tá, então... temos nossa função aqui, find pattern. Temos nosso handle, a base, o tamanho e a referência aqui do vetor de pattern, tá? Quais são os nossos padrões aqui. Ok, então vamos definir esse cara aqui já. Vamos definir aqui o nosso vetor de bytes. A gente vai ter aqui um vetor de byte, chama de buffer, o size, tamanho, agora a gente vai ter que fazer a mágica acontecer, né? A gente vai ter que fazer a parte de leitura da memória do processo do jogo, começando pelo endereço dele e depois copiando tudo para o buffer local. Então a gente vai utilizar o read process memory, passando o nosso handle, tá? A base, que vai ser um MPC void, conteúdo do nosso buffer, tamanho e a referência do tamanho. Bom, agora, pessoal, é onde o filho chora e a mãe não vê, tá? Que é a funcionalidade do Array of Bytes, tá bom? Deixa eu ver se eu deixei uma colinha aqui, senão a gente vai ter que fazer na unha. Puta merda, não deixei uma colinha, velho. Que buceta. Enfim, a gente vai ter aqui praticamente um for, tá? Que vai começar de 0 e vai até o tamanho do padrão. E a gente vai precisar de uma flag para falar se encontrou ou não o padrão. Vamos chamar de OK, tá? E vamos começar ela como true. E agora a gente precisa de mais um loop para quê? Para comparar byte por byte do padrão ao B com a memória do jogo. Então, vamos ter mais um loop aqui, tá? Vai chamar essa variável aqui de J, do tipo sizeT, beleza, pessoal? Vai começar em 0. Mesma lógica do loop de cima, tá? É até o tamanho do padrão. E incrementa essa porra aí. E agora a gente tem que fazer a parte de validação, né? Para ver se o byte não é um wildcard, tá? E se ele é diferente, tá? Do byte que a gente está esperando. Tá. Puta, mano. Deve ter feito uma colinha disso. Já a gente fazer isso aqui, deixa eu copiar. Então vamos lá. Se o padrão na posição J e
o buff e mais J. Tá, beleza. É diferente do padrão da posição J a B. Então, não achou o padrão. Aí a gente cancela e deixa ele seguir, felizmente, para o ciclo da vida. Então, encontrou. Não encontrou. Se encontrou, a gente retorna o quê? Que a gente tem que retornar. Tá. A gente vai ter que retornar a base mais o i. Porque se achou, né? Eu já retorno para ele com o endereço da memória. O endereço real da memória. Que no caso vai ser o endereço base mais a posição da onde está o padrão. É isso aqui. Então esse aqui é o padrão de RF byte, pessoal. É isso aqui. Agora, senhores, temos que encontrar a janela do jogo. Antes só vou compilar isso aqui para ver se está rodando certinho. Tem uma bucha aqui, ó, no find pattern já. Control reaches end of non-void function 58. Oxi, base mais i. Caralho. Turn 0. Ok. Eu gosto de fazer isso, pessoal. Eu gosto de... para cada coisa que eu vou fazendo assim, eu gosto de ir testando para garantir que nada quebrou. Ainda mais em C++, que é um pouquinho mais fácil de quebrar as coisas e ficar um pouco perdido por conta do tamanho do nome dos tipos, de função. O bagulho é imenso. Então a gente já tem aqui a nossa função para obter o módulo, temos nossa estrutura aqui do array of bytes e também já temos aqui nossa funçãozinha para pegar o padrão. Então agora a gente já pode trabalhar dentro aqui da nossa função principal, tá? Então a gente precisa agora de uma variável aqui no qual vai estar armazenando as propriedades aqui do plants versus onde, tá? Então a gente vai estar trabalhando com a HWD. Find window e vamos passar plants versus onde. Apesar que aqui no find window a gente não precisa passar, eu tô moscando. Se não encontrou a janela, não achei o plants versus zombies. Dorme aí por uns 2 segundos e vaza. Ok. Agora a gente tem que abrir o processo, né? Então, se encontrou a janela, agora a gente pode abrir o processo. Então, praticamente, encontrar janela, tá? Abrir processo. Então, a gente vai ter aqui um proxies ID, tá? Um get window thread proxies ID, no qual a gente vai estar passando o nosso HWND, caralho, é difícil falar isso. E o endereço de proxies ID. Vou pegar aqui o processo. Tem proxies. Proxies ao access, tá, pessoal? Isso aqui não pode errar de jeito nenhum. Inherit handle, não. E o proxies ID. Ok. Vamos testar essa porra aqui? Sim ou com certeza? Caralho, esqueci de salvar.
Vamos ver se vai compilar. Compilou, ok. Vamos seguir. Agora a gente tem que pegar o tamanho do executável, meus queridos. Então agora a gente vai pegar aqui o tamanho. A gente vai pegar o tamanho base do executável, tá? Então, word size. Caralho, faz ideia. Obter tamanho, obter base e tamanho do executável. Tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter um the word size. Nossa. Get module, proxies ID, e agora sim, plants. Peraí, deixa eu ter certeza. Cadê esse arrombado aqui? Plants versus zombies.exe. Zombies.exe. E o tamanho, tá? Proxies ID. É isso aí, tá correto. Vou fazer um testezinho. Eu devia ter comentado todo o código, né? Enumerando as etapas. Deixa para a próxima aí. Enfim, compilou? Compilou. Ok. Então, agora que a gente já pegou o tamanho do nosso executável, vamos ter que criar o padrão AOB. Padrão AOB. Eu acredito que eu tenha mostrado, tá? Como eu peguei esse valor aí no começo do vídeo, né? Que eu venho aqui no Find Out What Access This Address aqui. E no move AX, eu obtive ele aqui, tá? Cadê minha colinha? É isso aí, ó. Depois eu faço um vídeo mais detalhado sobre isso daqui, tá? Eu vou copiar ele aqui e não tô nem aí. Vamos pegar ele. E tome. Nossa, ficou horroroso com essa formatação. Então, agora a gente tem que encontrar a instrução, tá? Então, encontrar a instrução. O padrão. Address, find pattern, processo, tamanho e o padrão. Tá compilando? Ok, compilou. Bom, vamos ver se encontrou o endereço. Se não encontrou o endereço, instrução não encontrada. Eita porra. Retorno 0 também. Vamos ver se está compilando. Compilou, ok. E agora, senhores, vamos fazer o nosso NOP. NOP, para quem já mexeu com Assembly, tá ligado que é o No Operation. O que isso faz, pessoal? Praticamente a gente vai passar uma instrução para o nosso CPU, para o nosso processador, para ele não fazer nada. É isso, praticamente, que vai ser feito, tá? Então, quer ver? Vamos ver se eu acho alguma coisa só para mostrar. Aqui, já dá para ver aqui, ó. NOP é uma instrução de assembly que praticamente não faz nada. É isso aí. Será que tem alguma pessoa falando do processador? CPU. Aqui, ó. É uma instrução, comando, outro tipo de sinal, linguagem assembly que diz ao computador para não fazer nada. O que isso quer dizer? Que praticamente, quando a gente passar essa instrução, o sol aqui vai ficar infinito. E tipo, toda vez que a gente gastar, a instrução que vai ser passada para ele é para ele não fazer nada, entendeu? É isso.
Então, vai ficar travado naquele valor praticamente. Então, a gente vai criar aqui o nosso NOP, né, que vai ser 6. No operation, chamar de NOPS. É legal trabalhar com memória, né? E em assembly, como que a gente faz essa porra nenhuma praticamente? Assim, ó. Eita porra. É isso. É isso aí. Puta, ele indentou todos os bagulhos que eu tinha mexido aqui. Ih, caralho. Beleza, acho que tá legível agora. Foi mal, pessoal. Fico incomodado com essas coisas aqui. Vejamos se tá compilando. Ok. Então agora a gente tem que praticamente só fazer um controle de tecla, né? Pra tipo, quando eu apertar uma tecla aqui, ele jogar a função lá dentro do jogo, tá? Vamos fazer um negócio bem visualzinho aqui, para quando a gente abrir a aplicação, mostrar, por exemplo, aperta tal tecla para fazer isso, sabe? Um negócio bem simplesinho, mas vamos fazer. Que bind. Então, pressione F1 para sol infinito. Pressione F2. Qual que é F12? Tá, saiu. Então, enquanto a aplicação estiver em execução, a gente vai trabalhar com quem? Com o key state, né? Então, se o cara pressionou a tecla F1, o que a gente faz? A gente escreve na memória, né? O processo, o endereço, passa a instrução do NOPS. É isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Fechou. E... Caramba, velho, já é meia-noite. Que porra é essa? Vamos falar com sol infinito ativados. Se o cara pressionar F12, a gente fecha a aplicação. Só isso. Vamos ver se isso aqui nesse caso. Caralho, meu fone desligou. Um luzinho aqui. Vamos tentar compilar? Compilou? Qual que é o nome do nosso executável? Esse cara aqui? Aí, pessoal, ó. Caramba, de primeira. Aí, ó. Aí, pessoal, ó. Nossa sol infinita aqui. Repara que o valor aqui não altera, gente. Mas vamos tentar gastar. Aí, pra você ver. Esse é o tal do NOPS, pessoal. O No Operation. Praticamente o que a gente fala pro processador. Quando essa função aqui for chamada, tiver alguma chamada para fazer alguma alteração dentro do endereço, não faz nada.
É como se você tivesse aqui no Cheat Engine e selecionasse esse Active aqui, que tipo, ele sabe, ele não deixa o valor alterar. Bom, pessoal, mas enfim, o vídeo foi esse aí, eu espero que vocês tenham gostado. Já é meia-noite aqui. Comecei a gravar esse vídeo no dia 2, já é dia 3, então eu espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Tô falando aqui com vocês, tipo, olhando pra câmera, esqueci que o OBS aqui tava com a câmera coisada, mas enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo. No próximo eu deixo mais detalhado aí como foi feito cada coisa, né? Como faz para escanear o endereço de memória lá no Cheat Engine, e pega esse padrão de endereço aqui para a gente usar na aplicação nossa. Aí a gente vai começar a evoluir esse cheatzinho, tá? Talvez a gente possa fazer um negócio mais avançado, com menu e tudo mais. Mas enfim, esse foi o vídeo, pessoal, e até o próximo aí. Falou, tome, dei.